Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. Para conversar com a gente hoje, eu trouxe aqui o José Antônio Parimoski, ele que é gestor de governo e de finanças da Prefeitura de Jundiaí. E a gente vai bater um papo com ele, então, sobre quais foram os desafios desse último mandato e as ações para o próximo mandato também. Seja muito bem-vindo, Parimoski. Eu que agradeço, Tayana, o convite. Enfim, estou à disposição. Tá legal. Eu acho importante, né, a gente explicar um pouquinho para quem está em casa. Às vezes as pessoas não sabem exatamente o que faz um gestor de finanças de uma prefeitura. Então, eu queria que o senhor fizesse só essa introdução breve para quem está em casa. O que vocês fazem, né? Qual a importância de vocês para a prefeitura de cada cidade? Bom, é importante, né, que as pessoas conheçam o trabalho dos secretários municipais, né? Aqui em Jundiaí, a gente, quando o prefeito Luiz Fernando Machado ganhou a eleição em 2016, ainda esta, né? Ele foi reeleito agora com 70% dos votos válidos, mas anterior, nós fizemos aqui uma reformulação da estrutura administrativa da prefeitura. E nós mudamos, né, a estruturação tradicional de secretarias municipais para unidades de gestão. E os secretários municipais são secretários, naturalmente, mas nós intitulamos como gestores, né? Porque esse é o fundamento da atuação, o chamado agente político, que o prefeito que vence as eleições convida para participar e ajudar a tirar os projetos do papel, né? Colocar as metas em produção daquilo que ele defendeu como programa de governo durante o processo eleitoral. Então, o secretário municipal ou o gestor municipal, ele tem por finalidade cuidar da pasta, né, da política pública correspondente. No meu caso, eu tenho duas grandes ações fundidas numa única pasta, que é a gestão de governo e de finanças. A parte de governo cuida mais da estratégia de estruturação dos planos e do planejamento de médio e longo prazo do governo municipal, estabelecendo as prioridades daquilo que foi os principais compromissos do prefeito, do candidato, então, né, durante a eleição, e transformando isso nas peças de planejamento que são obrigatórias quando você está falando já dentro do governo, que é o plano plurianual, as leis orçamentárias, etc. E também, olhando na perspectiva de finanças, a gestão dos recursos públicos, né? O cuidado da alocação dos recursos da política fiscal, ou seja, aonde são estabelecidas as prioridades para a gente poder responder à população a partir dos compromissos que o prefeito assumiu enquanto candidato. Basicamente, então, todos os recursos que as outras secretarias da cidade precisam passam pelo gestor de finanças, então, né? Exatamente, né? A gente elabora, a gente formula as públicas junto com o setorial, né? No caso a saúde, a educação, o transporte, a segurança, a partir das prioridades que a gente define, elenca, e aí a gente coloca recursos à disposição para que essa prioridade se materialize, para que ela se transforme em bens e serviços que são devolvidos para a população, né? Então é importante essa junção da gestão de governo, que cuida da parte mais estratégica, da definição de prioridades, como eu disse, e a gestão de finanças cuida de alocar os recursos que vão se viabilizar para a gente tornar realidade aquilo que são os compromissos, né? É óbvio que nós estamos falando de serviço público, boa parcela dos serviços públicos, principalmente saúde, educação, segurança, por exemplo, são serviços de natureza continuada, né? É óbvio que também, quando você ganha eleição, você revitaliza, né, os serviços públicos. Quando a gente chegou aqui, por exemplo, a cidade estava toda endividada, né, os serviços todos desorganizados, e nós tivemos que, primeiro, equacionar a dívida de curto prazo, ajustar as dívidas de longo prazo para que elas não atrapalhassem a gestão 2017-2020. Nós fizemos isso, equacionamos isso e alongamos o perfil da dívida de longo prazo, e, óbvio, a priorização foi para que a gente tivesse serviços públicos de qualidade, começando pela saúde, que é a principal demanda da nossa população, talvez a principal demanda do brasileiro hoje, não pela pandemia, até antes da pandemia, mas agora mais ainda significativamente, né, na vida das pessoas, como é importante ter um sistema de saúde que responda às necessidades da população, principalmente num efeito pandemia, que a gente jamais esperava se defrontar com ele, não estava no planejamento de ninguém, mas aqui em Jundiaí a gente acabou trabalhando de uma forma muito organizada, porque nós já tínhamos como prioridade, por exemplo, investimentos em saúde.
Então, nossa estrutura foi toda direcionada para o atendimento aos pacientes com Covid e nenhuma pessoa aqui ficou sem atendimento, graças a Deus. Ou seja, para isso que serve a prioridade e é naturalmente para isso que serve a alocação correta dos recursos públicos. Tá certo, secretário. E se a gente for falar também no nosso assunto principal, né? O assunto principal do nosso programa é falar das ações futuras, né, para o próximo mandato. Mas acho que antes da gente entrar nisso, é importante a gente falar, para quem está em casa, fazer um balanço do que foi esse ano pandêmico. O senhor já fez mais ou menos um balanço aí dos últimos mandatos, falou que vocês tiveram que colocar a casa em ordem primeiro, para depois começar a destinar as finanças, os investimentos em cada área, mas eu queria que o senhor falasse desse período pandêmico. Até o senhor mesmo colocou, ninguém esperava passar por isso. Como que o senhor faz esse balanço de 2020? Vocês conseguiram, então, se organizar para que no ano que vem vocês consigam colocar novas ações também? Sim, sem dúvida, né? Como é um governo que foi reeleito agora, como eu disse, né, aqui no começo da nossa conversa, é óbvio que nós estamos falando de uma continuidade. No entanto, a gente, por exemplo, nesse momento, a pandemia acelerando novamente o número de casos contaminados, principalmente entre os jovens, né, até 29 anos, e naturalmente requerendo a necessidade dos leitos hospitalares, né, que boa parcela deles já tinham inclusive sido desmontados, né, e agora precisamos novamente dar atenção para isso, porque a pandemia voltou forte e ela está num ritmo bastante crescente. Veja, isso interfere naturalmente no planejamento da estrutura de prestação de serviço que você tem, que é institucional, porque na medida em que a gente estava já diminuindo os leitos exclusivos de Covid, nós estávamos voltando, por exemplo, com cirurgias eletivas, que ficaram durante esse período, as consultas com especialistas, ou seja, estávamos voltando a vida ao normal para poder voltar à normalidade dos serviços públicos para atender as pessoas. E nesse momento a gente volta a ter que suspender já a parcela desses serviços todos que estavam represados para a gente voltar a dar nova atenção para os efeitos Covid que se avoluma nesse período. Então, todo esse planejamento ele tem que ter a agilidade e a flexibilidade para poder responder rapidamente, principalmente em se tratando de uma questão de saúde, à população. E os desafios que tem, né, Tayana? Veja, nós trabalhando aqui para pensar o novo normal, por exemplo, a educação. Para a gente poder levar, Jundiaí tem 40 mil alunos, né, crianças que estão matriculadas conosco no primeiro ciclo da educação, que vai da creche, ensino infantil e o primeiro ciclo do fundamental. Essas 40 mil crianças, certamente nós já temos aqui em 2020 muitas ações que foram realizadas nesse período, né, para a gente trabalhar nessa perspectiva já de ter apostilas físicas para entregar para as crianças estudarem em casa, com a ajuda dos pais e também com o monitoramento dos nossos educadores, mas também nós temos já o ensino à distância, né, a aula online. Esse processo de aprendizado nos levou a planejamento para 2021 começar a pensar em estruturas realmente. A partir de agora, o ensino, independente da pandemia, vamos utilizar muito mais o ensino online, né? A aula online à distância. Só que nós lidamos com uma faixa de idade que é um pouco diferente daquele que já está habituado, por exemplo, no nível universitário, no nível médio, à aula à distância, ao ensino à distância, o IAD. Né? Aqui você precisa de um pouco mais de cuidado, uma tarefa um pouco mais complexa. E nós estamos planejando toda essa transição desse modelo que é sala de aula para sala de aula mais ensino à distância, ensino online, aulas online. Ou seja, nós temos que prover conexão de qualidade para os alunos que não têm, nós temos que prover equipamentos que possam atender a necessidade de acesso dos alunos para aqueles que não têm. E como eu terceiro aqui ano, o alvo, por exemplo, das aulas à distância, nós estamos falando de 13 mil alunos. Então, nós aqui em Jundiaí temos uma tradição, nós reforçamos muito a qualidade do planejamento. E é óbvio que depois, como eu disse, nós tivemos pouca dificuldade para montar uma estrutura de atendimento, porque o nosso planejamento é muito estruturado com uma prestação de serviço que ela consegue mudar de uma patologia ou de um conjunto de patologias para outra sem gerar maiores transtornos na estrutura hospitalar, por exemplo, que é o ponto mais crítico de atendimento. Enfim, planejamento, as estruturas de planejamento do ano seguinte estão sendo montadas em cima disso que eu estou te falando. Nós temos um desafio aqui em Jundiaí, particularmente, que é com relação ao transporte público, também é um desafio do Brasil, que também foi afetado pela pandemia, né? Nós estamos trabalhando aqui com uma perspectiva dentro de um plano novo de mobilidade urbana daqui para o futuro, enfim, são desafios enormes. Temos que cuidar de assegurar a saúde
para as nossas pessoas, principalmente nesse momento de dificuldade. Não podemos deixar lá, aqui em Jundiaí, nós somos a 7ª maior economia do estado de São Paulo, a 17ª do Brasil, então nós somos responsáveis por boa parcela do que é produzido no nosso país, nós sabemos disso, e temos um cuidado para que a nossa economia não pare, continue atraindo empresas, gerando emprego, gerando renda, não fechar as atividades para que elas possam continuar operando de maneira absolutamente regular, respeitando os prazos e as regras sanitárias, e ao mesmo tempo fazer o planejamento do próximo ano, de maneira com que a gente tenha segurança na retribuição dos serviços públicos de qualidade para a nossa população. Secretário, uma outra grande preocupação, acho que de todos os outros municípios do país, né, é com a questão econômica, que o senhor até chegou a falar um pouquinho. Eu queria que o senhor falasse quais são as principais ideias aí para o desenvolvimento econômico de Jundiaí, e o senhor também falasse um pouquinho de como a cidade foi atingida, como todas as outras, nessa parte econômica nesse período. Bom, Tayana, nós, como todos os municípios, principalmente de porte médio grande, né, que tem bastante atividade econômica, nós fomos atingidos, né, a partir dos reflexos da pandemia. Isso naturalmente gera um nível de preocupação muito grande. Como eu estava dizendo, nós temos aqui um programa que nós lançamos em maio, já logo após o primeiro ataque que nós fizemos, que era um plano mais voltado para a área de saúde. Nós fizemos um plano aqui de recuperação da economia, já pensando que nós precisaríamos socorrer os nossos empreendedores aqui, junto com o Sebrae, o Sistema S, uma série de parceiros do município. Fizemos aqui o Jundiaí Empreendedora, né, para poder qualificar esse processo de transformação rápido, inclusive com o uso frequente e intenso da tecnologia. Um exemplo específico, o comerciante que não usava o e-commerce, nós qualificamos aquele comerciante para poder passar a usar o e-commerce para ele poder sobreviver nesse período de pandemia. Coisas dessa espécie que ajudaram nessa transição, estão ajudando ainda, porque nós estamos já trabalhando na segunda etapa desse programa, desse projeto junto com o Sebrae, chamado Jundiaí Empreendedor, agora para o início do próximo ano. No entanto, isso também afetou a arrecadação do município e afetou a capacidade que ele tem de prover recursos para poder desempenhar o seu papel, né, de provedor de políticas públicas, de serviços públicos, enfim. Então, a nossa gestão sempre teve como marca fundamental a transparência, né, a austeridade, né, principalmente cortando gastos e revendo gastos o tempo todo, o tempo inteiro, para que os recursos sejam realmente direcionados para as prioridades da população. E tirando aqueles serviços que são essenciais, o município também não interrompeu, nesse período, o fluxo de investimentos, né? Nós fizemos uma captação, depois de reorganizar as finanças do município, reorganizar a casa e arrumar os serviços públicos, né? Começando pela saúde, seguindo pela estrutura do serviço de educação, tá? E seguindo segurança e transporte, que são as principais necessidades da população. Nós fizemos aqui um plano de investimentos muito consistente, né? Fizemos uma operação junto com a Caixa Econômica Federal e junto com o BNDES para estruturar financiamentos para a gente poder melhorar a pavimentação da cidade, principalmente por onde passa, os corredores por onde passa o transporte público, para melhorar a velocidade e a qualidade do transporte, e naturalmente isso melhora a qualidade de vida dos moradores e valoriza os imóveis. Investimentos em praças e parques, né, que são muito hoje valorizados pelos jundiaenses. Nós temos 10 parques em Jundiaí, estamos fazendo mais 4. Um deles, inclusive, é um empreendimento muito diferente, porque ele tem a ver com uma opção que o Jundiaí fez de participar da Rede Mundial de Cidade das Crianças, e isso trouxe para cá um conjunto de compromissos muito consistente nessa direção, assim como a gente também recuperou investimentos muito importantes na área de saúde, né, ampliando e reformando as unidades básicas de saúde, as novas UBS, com atendimento mais qualificado. Tínhamos 4 UPAs paradas quando nós chegamos aqui. No curso do governo colocamos uma em funcionamento, que era a mais necessária, e já estamos colocando as outras 3 agora em planejamento, né? 2 delas, uma está terminando, a outra está começando a construção, e a outra, a última, que nós vamos colocar em produção a partir de 2022. Ou seja, nós temos um planejamento muito estruturado aqui, porque construir, Tayana, é fácil. O duro é equipar, né, trazer servidores, contratar pessoal para que o equipamento seja entregue completo para a população, porque não adianta nada você se comprometer com uma construção e que depois não ter o custeio assegurado. E a segurança, nós temos um pacote de 30 milhões de reais de investimento para os próximos 3 anos, que asseguram investimentos importantes em inteligência, em tecnologia para fazer monitoramento. Jundiaí é uma cidade que já tem uma rede de monitoramento que está sendo ampliada, e também contratação de novos guardas municipais,
novas viaturas, ou seja, embarcando tecnologia e inteligência para melhorar os níveis, inclusive, da segurança municipal e entrosar melhor com as forças públicas de segurança no município. Então, como eu disse para você, nós temos um planejamento muito estruturado. O prefeito Luiz Fernando Machado foi reeleito com 70% dos votos válidos. O reconhecimento da população foi muito grande com relação aos serviços que nós prestamos nesse primeiro período de governo, 2017 2020, e agora nós temos o compromisso de melhorar ainda mais a retribuição para o nosso cidadão com serviços de qualidade. Você me perguntou da economia. Jundiaí é uma cidade extremamente atrativa em termos de localização, servida pelos principais modais de transporte. Nós somos, como eu disse, a 7ª economia do estado de São Paulo. A gente contribui com 0,5% do PIB nacional e 2% do PIB estadual, ou seja, Jundiaí é uma potência econômica e que é capaz de atrair muitas empresas para cá, em razão dessas qualidades e das virtudes sociais, econômicas que nós temos aqui. Nós temos água aqui reservada, ou seja, é uma condição diferenciada da maior parte dos municípios brasileiros, tratamento de esgoto. Nosso abastecimento aqui é universalizado já, diferente de todo o Brasil. E é óbvio que tornar o ambiente econômico cada vez mais atrativo para gerar emprego, né, gerar renda aqui, é o desafio para a gente poder sair dessa crise e retomar a nossa trajetória de desenvolvimento sustentável aqui o mais rápido possível. Tá certo. E a gente falando um pouquinho, né, o senhor falou que é uma cidade que economicamente atrai muitos investimentos financeiros, e você também falou da parte da cidade das crianças, né? E eu queria entrar um pouquinho Sim. na parte de educação, principalmente na parte de educação para os pequenininhos, porque eu tenho até aqui, Jundiaí tem uma iniciativa muito importante, né? Como aulas de inglês, empreendedorismo e educação financeira já no primeiro ano das escolas municipais, né? Isso pode mudar a longo prazo muito a cabeça da população também, quanto a parte financeira e econômica. Como que o senhor vê esse tipo de investimento na educação já tão cedo para as crianças? Então, veja, a mudança que nós fizemos aqui nos nossos programas foi estratégica, né? Ela não é uma mudança simplesmente para melhorar a qualidade do ensino. Quando a gente está falando de educação, a gente está falando de um programa que a gente chama aqui de Escola Inovadora, né? Dentro desse programa, a gente criou alguns conceitos que são fundamentais, não só para a gente poder ter melhoria do aprendizado e crianças mais bem formadas, naturalmente, no período do ciclo que elas estão estudando, mas também, né, nutrição adequada. Nós temos aqui o Vale Verde, que é uma horta que os produtos não têm, naturalmente, defensivos agrícolas, são produtos orgânicos que é usado na merenda. Nós implantamos o inglês a partir dos 4 anos de idade, ou seja, a partir de 4 anos as nossas crianças aqui já começam com o ensino bilíngue, o que é fundamental se você pensar no médio e longo prazo, porque uma das primeiras condições, por exemplo, o Jundiaí tem 160 multinacionais, Tayane. Veja, multinacionais. Se a primeira parte da entrevista que essas empresas farão com seus entrevistados é se o candidato à vaga fala a segunda língua, que naturalmente hoje ainda é o inglês. Isso ajuda muito nesse processo de formação. Então, nós estamos nos antecipando. Temos o empreendedorismo, que a gente fez em parceria com o Sebrae, nós temos aí um grupo de alunos, né, desse primeiro ciclo que estão trabalhando essa perspectiva de formação desde cedo, assim como a gente também implementou em parceria com a Fundação Bradesco a educação financeira, né? Nós temos aí quase 5 mil alunos que participaram desse programa de educação financeira, e o desenvolvimento deles nesse estágio é muito importante, porque a capacidade cognitiva de aprendizado nessa etapa é fundamental. As crianças até 8, 9, 10 anos, elas estão num momento do aprendizado, assim, é como se fosse uma esponja, eles realmente sugam muito e assimilam muita coisa que você ensina. E esse processo forma naturalmente de maneira mais integral, né? Nós temos aqui o que a gente chama de exercício de gestão em plataforma, onde a gente usa inclusive os períodos de contraturno para agregar esporte, para agregar cultura, para agregar outros tipos de formação que são também essenciais para que os nossos alunos, como eu disse, possam ser cidadãos muito mais bem preparados para esse desafio do futuro. Nós temos um plano aqui que é internacionalizar a economia de Jundiaí. E, como eu disse, nós já temos um conjunto grande de multinacionais que estão presentes aqui, que produzem para o Brasil e para outras partes do mundo, e são estratégicas, né? E como nós temos um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo, né, nós estamos montando uma agenda aqui que chama Jundiaí 2050, pensando num prazo mais longo,
em sistemas de abastecimento de água, de tratamento de lixo, de resíduos de toda espécie e de, naturalmente, né, como é que a gente traz e continua atraindo investimentos que são estratégicos para Jundiaí, para que esses investimentos produtivos se convertam, né, em empregos de qualidade e renda para as nossas pessoas. Para isso, nós estamos cuidando dessa formação educacional, para a gente poder ir ao encontro dessa demanda daqui para o futuro. Interessante, secretário. Então, Jundiaí é uma cidade que está pensando em crescimento, deve crescer muito nos próximos anos, mas vocês já estão preparando toda uma estrutura, como o senhor falou, o transporte público, que é uma das coisas que vocês pretendem melhorar, a estrutura aí na educação para preparar, então, essas crianças para serem jovens e adultos preparados para trabalhar nessas empresas que estão já em Jundiaí, e as que vão entrar, né? Porque a gente sabe que Jundiaí atrai muitos investimentos, né, estrangeiros. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, veja, nós temos, nossa cidade, ela é uma cidade muito bem localizada, é uma cidade que tem todos os meios de produção à disposição, nós temos aqui formação de mão de obra de qualidade, nós temos o Sistema S que opera muito bem aqui, o próprio município, por meio de cursos rápidos, também oferece cursos de formação que são demandados pela indústria, pelos comércios que montam aqui, enfim, então, nós estamos muito antenados nesse processo, porque é uma cadeia, né? É uma cadeia que você precisa cuidar de cada etapa desse processo. Nós temos um portal de empregabilidade que a gente desenvolveu agora também durante a pandemia, que é interessante, a empresa pode se cadastrar e colocar suas demandas, assim como também o trabalhador que está ou perdeu o emprego ou está se qualificando para procurar um outro emprego, coloca também ali sua demanda, ou seja, nós temos aqui um sistema de gestão que pensa sempre realmente em entregar serviços públicos de qualidade no presente, mas também como é que a gente estrutura isso de maneira sustentável para que no futuro a gente tenha as melhores condições. Jundiaí é uma cidade que já, pelo nível de empresas que estão aqui hoje, nós já podemos considerar que Jundiaí hoje compete em condições de igualdade com outras cidades do mundo. Quando a gente fala, por exemplo, de investimentos, por exemplo, na área de tecnologia, nós temos aqui 4 das grandes montadoras de computadores hoje do mundo, né? E nós estamos recebendo um investimento agora recentemente, né? Nós não podemos mencionar por uma questão de confidencialidade, é uma exigência da própria corporação, mas ela está instalando aqui em Jundiaí realmente uma parte muito estratégica do desenvolvimento de tecnologia da informação, e isso vai demandar mão de obra de qualidade, vai demandar água, que é outro insumo estratégico que nós temos aqui. A indústria, por exemplo, de alimentos e bebidas está aqui na nossa cidade, não porque nossos olhos são mais belos que os dos outros, mas porque nós temos água e a gente consegue prover essa necessidade de produção, e nós temos uma das indústrias mais competitivas do mundo aqui em termos de produção de bebida, por exemplo. E isso traz um valor agregado muito grande, né? Ele gera muitos empregos, gera renda para a cidade, gera renda para o trabalhador e faz a roda da economia girar. E o município, e tanto quanto ele pode, né, nós temos aqui, por exemplo, um fast track de aprovação de projetos de empreendimentos produtivos para que seja aprovado de maneira rápida e a empresa possa se instalar rapidamente, começar a gerar já renda, gerar produção, né, e acelerar esse processo, assim como também nós temos esses projetos que vão tornando o ambiente econômico cada vez mais amigável, cada vez mais ajustado à necessidade do mundo. Como eu disse para você, essa empresa que estava prospectando uma cidade para se instalar no Brasil, ela não estava olhando só para o Brasil, ela estava olhando para outras localidades do mundo. Então, hoje, essas grandes corporações, o desenvolvimento dos seus negócios passa por estratégias locais. E aquele que tiver as melhores condições, e nós nos inserimos nessa condição, ele naturalmente é um player que pode se qualificar para receber esses investimentos. Se você não tiver mão de obra, se você não estiver preparando a educação, se você não tiver hospital de qualidade, não tiver entretenimento básico, não tiver transporte, não tiver segurança, para ficar só nesses 4 elementos, certamente essa empresa vai procurar outro local para se instalar. E aqui nós temos muito claro que o papel do governo não passa só por estruturar e entregar serviços públicos, mas por estruturar um plano de desenvolvimento, pensando na cidade mais a médio e longo prazo. Agora, secretário, a gente sabe, né, o senhor falou também da questão da empregabilidade, vocês investem muito em empreendedorismo. Como ficou um balanço aí desse ano com a questão dos empregos, né? A gente sabe que muita gente perdeu emprego, mas ao mesmo tempo investiu, né, no seu próprio negócio. Então, eu queria que o senhor também falasse sobre isso. Olha, Taiana, diferente até do que eram as perspectivas iniciais, né? A economia naturalmente brasileira vai ter uma retração esse ano, menos que a metade daquilo que estavam aquelas
previsões malucas no começo da pandemia, mas é preocupante, naturalmente, porque o nosso índice de desemprego, a taxa brasileira aumentou muito, né? Em fevereiro nós estávamos perto de 10% do total de desemprego no Brasil, e hoje nós estamos com uma taxa de 14,4%, nós estamos falando de 14 milhões de pessoas que estão desempregadas, sem contar aquelas que estão já, que a gente chama desalentadas, né? Ou seja, nós temos aí 30 milhões de brasileiros hoje que dependem de uma política de desenvolvimento para poder se encaixar, porque não adianta nada ter um projeto de desenvolvimento, né? E o nosso país hoje, infelizmente, o que falta para o Brasil é um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo que mostre horizontes, né? Que o Brasil se insira, por exemplo, nas cadeias mundiais e globais de produção, para que ele se insira nesse mercado de consumo mundial, porque o Brasil tem muitas virtudes, mas hoje, como não temos um plano, isso está tudo muito disperso, né? E nós temos que vocacionar as nossas regiões de maneira com que nós tenhamos produtividade de qualidade, que nós tenhamos produção de qualidade, nós temos produtividade elevada, porque isso é uma vertente hoje. Nós estamos numa era de escassez e, naturalmente, nós temos que prover recursos cada vez mais bem alocados para que eles produzam resultados objetivos, né? E diferente do que aconteceu, que nós não tivemos redução do número de empresas na cidade, ao contrário, nós temos muito mais gente que se associou a esse processo de empreendedorismo. Esse programa Jundiaí Empreendedora que a gente lançou realmente ajudou muita gente a abrir o seu próprio negócio, acelerar, inclusive, a migração do emprego formal que ele deixou de ter para o emprego, não que ele não seja formal, até porque tem essa opção, mas para um emprego diferente, para uma condição diferente de empreendedor e não mais como uma relação seletista, né? Então, nossa cidade teve um ganho. E de emprego, nós estamos retomando rápido, porque assim, Tayana, o estado de São Paulo tem uma característica interessante. Todas as vezes que a economia reduz o ritmo de crescimento, São Paulo entra primeiro nessa redução, porque é o grande motor do crescimento do Brasil ainda. E quando sai, ele sai antes, né? Tanto é que o estado de São Paulo já mostra sinais de crescimento maior, inclusive, do que o crescimento que está se desenhando aí para o país como um todo, né? Porque o Brasil é um país continental, dimensões continentais, e as reações são diferentes dependendo do lugar que você está olhando. E Jundiaí acompanha muito o que acontece no São Paulo como um todo, ou seja, nós somos uma região de muita produção, uma região industrial muito forte, uma região de alta produtividade, que tem 160 multinacionais que fornecem não só para o Brasil, como eu disse, para o mundo todo, e que exportam seus produtos, e temos uma estrutura aqui muito importante do ponto de vista desse ciclo econômico. Então, aqui nós temos muito que nos preocupar, indiscutível, principalmente com essa retomada da pandemia, que vai trazer novos reflexos de atrasar essa retomada do crescimento econômico que todos nós estávamos esperando, mas nós temos que lidar com isso, não tem jeito. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando com que os planos de desenvolvimento saiam do papel, que eles se transformem em ativos para a sociedade, né? Que o emprego venha, que a empresa se instale, que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas para o nível de formalidade, que a gente consiga estimular o empreendedorismo, não só pelas ações de agora, mas também lá na escola, né? Ou seja, ensinando com que os nossos jovens já nasçam com uma cabeça diferente, já se insiram na sociedade, já com a capacidade não só de ser mais um empregado, mas sim de empreender o seu próprio negócio. Então, Jundiaí é uma cidade hoje que pensa de maneira, como eu digo, completa nessas perspectivas. E, graças a Deus, emprego nós estamos recuperando rápido. Jundiaí foi, acho que a 10ª cidade, se eu não me engano, olhando no cadastro, no CAGED, né, de empregados e desempregados, nós já estamos recuperando os empregos, ou seja, nosso saldo já tem sido positivo ao longo dos últimos meses, né? Não contávamos, naturalmente, de novo, com essa segunda onda tão rápida, né? Que ainda não é uma segunda onda, eu diria que é um reflexo, um repique ainda do primeiro ciclo da pandemia no país, né? E agora, principalmente, voltado mais para os jovens até 29 anos, né? Enfim, então nós precisamos realmente olhar para o planejamento, para esse grande radar que a gente tem na nossa frente, de maneira muito especial, para que a gente não deixe faltar nada para aqueles que precisam do serviço público, mas que, ao mesmo tempo, a gente cuide de instalar as estruturas necessárias para o desenvolvimento da cidade no médio e longo prazo. Tá certo, secretário. Eu queria agradecer a sua presença, a gente já chegou aos minutos finais do programa. Queria muito agradecer a sua presença aqui, os seus esclarecimentos, né? O senhor que é gestor de planejamento e finanças aí da cidade de Jundiaí, uma cidade tão importante para o estado de São Paulo e para o país. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, Tânia, eu que agradeço a participação, a possibilidade de estar podendo falar um pouco de Jundiaí, de compartilhar as nossas experiências, e estarei sempre à disposição de vocês.
Muito obrigada. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.